entrevistado do dia, o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Olá, Jason, uma ótima tarde, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos lá, Jason, vamos começar falando sobre esses dados lá de fora, que começaram, balançando todos os mercados nesse início na semana. Nesse domingo, dia 14, a gente teve a divulgação do PIB japonês. Hoje tiveram os dados aí de produção industrial da China, além de outros dados, varejo, setor imobiliário. Bom, os números não vieram muito bons lá na China, e é por lá que a gente vai começar. Eu quero entender, do seu ponto de vista, quais os maiores impactos globais desses números negativos à economia chinesa. Na verdade, não são impactos tão ruins, porque a perspectiva de que a China possa começar a gerar mais estímulos, como ela mesma citou, cortando juros hoje, nós tínhamos uma taxa de 2,85%, surpreendentemente foi cortada em 10 basis points, 2,75%, e nessa percepção a China ela pode entrar num ciclo agora, ela já está num contracíclico em relação à política monetária global, ou seja, ela está cortando juros e gerando estímulos, enquanto a maioria dos países do mundo está fazendo o contrário, está elevando juros e retirando estímulos. Mas isso também vem em consequência, basicamente, dessa política de Covid-0 que a China adotou agora, a partir de fevereiro. E o problema maior ali é que essa política de Covid-0, ela gerou um impacto praticamente eleitoral dentro da China. Ou seja, a China tinha, em certo momento, uma percepção de um crescimento muito forte para esse ano. De repente veio a pandemia, Xi Jinping adotou a política de Covid-0, enquanto Liu Kang, que é o premier, que está também concorrendo à presidência da China agora em novembro, veio pelo lado da economia. Ou seja, aquela dicotomia que nós vemos em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, entre a economia e a saúde, aconteceu na China também. Quer dizer, Jason, boa tarde novamente. No curtíssimo prazo, esses dados aí já refletiram na queda das commodities e também do mercado lá fora, no início aí dos pregões, inclusive de hoje, dessa segunda-feira. A pandemia continua sendo o principal vilão da economia chinesa, Houve alguma mudança ou há alguma expectativa de evolução quando essa política aí de Covid-0 deve terminar lá no país? Já houve uma mudança na política. Eu acho que com a proximidade das eleições, praticamente 3 meses daqui para a eleição majoritária lá, que é diferente, uma eleição de Politburo, uma eleição dentro do Partido Comunista, você tem o núcleo duro do partido, que são 9 membros, que precisam ser unânimes para garantir que esse presidente seja eleito. Depois, se não for, ele tem que passar pelo crivo de outros 25 membros do partido. Ou seja, a situação do Xi Jinping não está tão fácil quanto aparentemente se mostrava. E aí eles começaram a adotar já há alguns meses uma política de relaxamento, que não é um relaxamento. Os fechamentos agora estão pontuais, ou seja, não fecha-se uma cidade inteira. Se a gente for pensar uma cidade do tamanho de Hubei, ou uma cidade do tamanho de Xangai, que tem o tamanho de São Paulo, equivalia que você está andando aqui, por exemplo, na Zona Sul, no Itaim, na Vila Olímpia, tem um caso por exemplo, Itaquera, e você fechar a cidade inteira porque tinha um caso em Itaquera. Ou seja, distância geográfica enorme, uma pessoa em 10 milhões, e aí eles começaram a relaxar um pouco. E houve uma política também de isolamento das pessoas no trabalho. Então, muitas pessoas estão isoladas dentro do trabalho, sendo praticamente obrigadas a trabalhar, e os portos relaxaram as políticas também de restrição à Covid. E o relaxamento dos portos foi um dos mais importantes que aconteceu, ainda que tenha dado um outbreak um pouco maior de casos dentro da China, mas essa questão dos portos foi importante porque quando nós observamos agora que a queda dos preços atacados, sentidos aqui no Brasil e no exterior, você vê diversos países estão com IPA negativo, e a redução do custo de frete, combinado junto com o preço do diesel internacional, isso daí também tem sido consequência dessa nova política chinesa. Não é uma reabertura, mas também não é um fechamento, é um misto. E essa foi a tentativa de Xi Jinping de tentar conter as críticas do Liu Kang, que, como eu falei, vem a reboque tentando ocupar o lugar dele, nessa discussão que, quando estava lá atrás muito fechado, ainda estão sofrendo as consequências. Ou seja, esses números que nós observamos agora ainda são consequências de uma política extremamente restrita de Covid-0.
Agora, a meta anual de crescimento do país é de 5,5%, né? Ela está muito fora do alcance, ou o país ainda pode chegar a alcançar esse número, na sua opinião? Eu acho que eles relaxaram nesse sentido, não vai alcançar, e eles estão tentando evitar que isso vá para a faixa de 3 e alguma coisa, que é a mediana do mercado em termos de projeção. Ou seja, estão procurando alguma coisa que seja um pouco melhor do que está sendo observado agora, mas ao mesmo tempo também eles têm as preocupações ainda com a questão sanitária. E o problema da China, um dos grandes problemas da China, ainda é a questão política. Porque quando a gente fala da questão sanitária, ela é uma questão política, porque nesse momento a vacina adotada pela China é a Coronavac, sabidamente pouco eficiente. E ela tem baixíssima eficiência em relação à Omicron. Eles não tiveram a imunidade de rebanho. E quando eu sempre digo imunidade de rebanho, é quando está todo mundo vacinado com uma vacina boa, começa todo mundo pegar de novo, mas aí pega uma versão como está acontecendo no Brasil agora, uma versão super fraca, pouca gente morrendo, as pessoas, idosos pegando e passando como se fosse efetivamente uma gripe. Lá não. Lá muitas pessoas ainda estão com uma dose só e da Coronavac, ou seja, ela é ineficiente contra essa variante, ou seja, seria muito problemático se a China adotasse uma política de abertura total. Isso poderia gerar um problema, aí sim, o problema pandêmico se espalharia de maneira muito acelerada, lembrando que são grandes concentrações, apesar de ser um país gigantesco, a China, ele é um país gigantesco de grandes concentrações populacionais, ou seja, zonas de extrema quantidade de pessoas em locais muito pequenos. Então, aí vira a questão sanitária. E, ao mesmo tempo, veio o Liu Kang falando para a reboque, olha, tudo bem, a gente podia adotar uma nova vacina, só que adotar a vacina nova, ou seja, uma vacina estrangeira, seria um sinal de fraqueza do Xi Jinping, que foi quem colocou essa vacina, a primeira vacina do mundo. Então, olha a complicação, é muito mais complexo do que parece essa discussão na China, e agora o que está se tentando fazer é uma versão, vamos dizer assim, equilibrada entre os dois pontos de vista, para que o Xi Jinping não seja durante as eleições, seja aquele ocupado por fazer o PIB crescer muito menos do que a meta do ano. E essa sugestão do governo para os bancos do país aumentarem o apoio a empréstimos, né, para empresas, principalmente aquelas que foram forçadas a suspender a produção, enquanto as autoridades se mobilizavam para debelar, né, os surtos de Covid, pode ser algo eficiente para a economia do país ou pode representar aí um tiro no pé? É complicado você ter esse direcionamento, mas é como a economia planejada e eles têm toda uma questão de não ser exatamente democráticos, esse direcionamento pode ajudar, porque na verdade estão tirando esse direcionamento do setor imobiliário, que foi um setor fortemente afetado recentemente. Também teve um grupo de pessoas muito grande dizendo que não ia mais pagar porque não só não estavam recebendo os imóveis, mas também quando iam observar os imóveis estavam de baixíssima qualidade. O governo interveio nisso, e só que vamos dizer que naquela rotação de setores de investimento que a China faz constantemente, ela já está deixando de lado esse setor imobiliário e ela provavelmente vai começar a apostar mais no setor industrial, é onde ela está pedindo a ajuda dos bancos, e também, aí ela não precisa de ajuda dos bancos, é ela mesma, é na infraestrutura. Ou seja, isso ainda não pesa, por exemplo, minério de ferro já abriu muito ruim, mas já melhorou um pouco e tal, mas isso ainda não pesa nos setores, porque também há uma saturação dentro da China. Ou seja, muito provavelmente o foco vai ser o setor industrial, que conseguiu desovar uma parcela muito significativa daquilo que estava travado. Tanto que uma coisa que agora não se fala tanto é o tal do choque de oferta. Uhum. Agora, inclusive, eu quero até complementar isso aí, porque tem uma pergunta aqui no nosso telespectador, Luiz Eduardo Toledo, que diz o seguinte, olha, mais estímulos não seria uma pressão inflacionária maior no cenário global? Não necessariamente, porque é muito focado no da China. Então, esse escopo de crescimento, mesma coisa que a gente comentou da inflação do próprio Japão, sim, não é uma coisa que afete o restante do mundo, mesmo porque é estímulo ao setor industrial, ou seja, se estimula a oferta. Né? Então, esse é o impacto, o que equilibra parte desse impacto é exatamente isso. Não é o estímulo à demanda, é o estímulo à oferta. Então, estímulo à atividade econômica. A gente sabe que, obviamente, existem os gatilhos em relação à percepção macroeconômica nesse sentido, mas como é a China, como é uma economia que tem seu planejamento, que já falhou. Se a gente for observar essa economia centralizada e planejada da China falhou por conta de todas as questões observadas em relação à pandemia.
eles estão afinando o que pode ser esse direcionamento. E esse ajuste fino, quase ajuste de azimuth que eles estão fazendo lá, agora passa por estimular aqueles setores que fizeram falta durante a pandemia. Sim. Ainda falando de Japão, né, sobre essa melhora de avaliação geral aí da economia doméstica do governo japonês pela primeira vez, inclusive em 3 meses, né, isso acontece aí à medida que o consumo privado se recupera, né, após a reversão aí das restrições da Covid. Ou seja, a gente pode dizer que a economia está ganhando força de forma moderada por lá? Hoje tivemos o PIB, veio um pouco abaixo das expectativas, mas veio com crescimento. Então, 0,7% era projetado no trimestre, veio 0,5%. E o nominal 0,6% veio 0,3%. Mas, ao mesmo tempo, o consumo privado, que tinha no trimestre anterior subido 0,3%, subiu abaixo das expectativas, 1,1%, mais o projetado era 1,3%, mas cresceu. E esse é um dos pontos importantes. É mais ou menos aquilo que nós já passamos, que os Estados Unidos já passaram, outros países já passaram. Eles tinham restrições um pouco maiores no Japão, em relação a essa questão do Covid, e o processo de reabertura que vem vindo já de algum tempo tem trazido esse otimismo. Porque o Japão, ainda que tenha uma indústria muito forte e seja um grande exportador, internamente o que roda a economia japonesa é serviço, como na maioria dos países do mundo. E aí, obviamente, a reabertura dos serviços traz uma melhora, traz um otimismo. O fato de conseguir sair às ruas, de conseguir se movimentar um pouco mais, nós já sentimos isso aqui, nós vimos que o resultado é muito positivo e pouca gente lembra de uma coisa que é muito interessante. Não faz 5 meses que nós deixamos de usar máscaras aqui, mas a sensação é de que faz 1 ano já que nós estamos sem máscaras e é esse otimismo que traz exatamente o fim de algumas restrições. Uhum. Então, olhando para essa questão do Japão, dá para poder a gente falar então que realmente eles estão, de fato, né, mais otimistas? O país ainda precisa permanecer em alerta, né, diante dos riscos negativos da tendência de alta, por exemplo, dos custos de materiais, de matérias-primas, aliás, e também de gargalos de ofertas, que a gente sabe que isso não deixou de acontecer. Isso já está se resolvendo. Essa é a grande questão. Com a China, com essa questão da China, já começou a abrir os seus canais. A gente faz um acompanhamento aqui no Bloomberg, a gente olha o mapa que é dos navios no mundo, e aí vê aquele congestionamento monstruoso ali na entrada do rio Huanghe, que é o Rio Amarelo, que é exatamente onde tem o maior fluxo de bens da China, e aquilo lá começou a desafogar, o custo de fretes caiu, as pessoas não sabem, mas tem uma quantidade limitada de containers no mundo. Ou seja, eles são contados, sabe-se exatamente quando você tinha aqueles navios todos parados ali na costa chinesa, esperando a reabertura, isso acabava gerando um shortage, ou seja, gerava uma falta, um estoque de oferta de containers e aí eles vão do custo de transporte. Tudo isso começou a cair. Então, para alguns países, isso é um movimento importante, principalmente para alguns países emergentes, porque a nossa inflação ela era basicamente baseada na inflação chinesa e na inflação ucraniana, a gente pode dizer assim, ou seja, que esses eventos eram catalisadores de uma inflação. Com esses eventos começando a apaziguar, a situação inflacionária começa a ficar muito melhor para esses países, e quando você observa para o lado dos Estados Unidos e da Europa, eles ainda têm o trabalho de retirar os estímulos que eles demoraram demais para retirar, e agora a situação para eles está bem mais complicada. Ou seja, há uma parcela da inflação que está dissipando. Para os países, podemos quase que dizer que do cone sul do planeta, essa dissipação ela vai ser muito mais rápida do que dos países do norte. Para o Japão, nem tanto, porque o Japão, apesar de ter colocado uma série de estímulos no mercado, foi diferente do que os Estados Unidos e a Europa colocaram. Então, para eles, a política monetária pode continuar muito parecida com o que está agora, inclusive eles podem seguir parecido com a China, colocar estímulos. Uhum. Perfeito. Eu quero muito agradecer, Jason, aqui a tua participação conosco para falar um pouco mais sobre, inclusive, esses dados, né, que andou movimentando bastante o mercado nesse início de semana, nesse pregão aqui de segunda-feira, refletindo já um pouco aí, principalmente, né, nas commodities. Muito obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco. Espero contar com você outras oportunidades aqui nesse fechamento de mercado. Obrigado, Jason. Obrigado. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.